Galera, esses aqui são dois estudos que explicam basicamente tudo o que a gente vem falando, tá? E como eu posso piorar a minha adaptação apenas por imobilização ou por treinamento incorreto. Esse aqui é um estudo que diz, né, que houve um aumento de tecido conjuntivo antes que iniciasse a perda de sarcômeros em série no indivíduo que ficou imobilizado. Se eu imobilizo, se eu estou encurtado, tá? Ou uma ação de encurtamento, primeiro o meu corpo deposita tecido conjuntivo. Depois ele fala assim, você não precisa do músculo desse tamanho, ele reduz o sarcômero, né, em série. Por outro lado, quando ele imobiliza em posição alongada, não observa alteração de tecido conjuntivo. Opa, então o meu músculo está em posição alongada, ele está na posição normal dele, ele não deposita tecido conjuntivo. E tem outros estudos que dizem ainda que se eu imobilizar em posição alongada, eu aumento o número de sarcômero em série. Fala, opa, então está tudo certo. Eu vou imobilizar meu cliente por uns dias aí, né, em posição alongada, já ele fica zero bala, né? Mas isso aqui é estudo em ratos. E aqui é um outro estudo com eletroestimulação. E aí o que ele percebeu? Que o indivíduo que estava imobilizado, né, em posição encurtada, e foi estimulado, aumentou ainda mais a diminuição dos sarcômeros em série e o aumento de tecido conjuntivo. O que isso quer dizer? Que um indivíduo em condição, né, estrutural ruim, condição articular e muscular ruim, e eu colocar um treinamento em cima, ações de sobrecarga em cima, daquela posição sem melhorar a ação, eu estou piorando o quadro. Eu estou contribuindo para piorar o quadro. Eu aumento o encurtamento. Então, eu preciso pensar em uma estratégia diferente. Eu preciso ganhar amplitude. Ao passo que indivíduos que foram estimulados, tá, em posição alongada, além de não ter aumentado a quantidade de tecido conjuntivo, melhora a relação de sarcômeros em série. Então, se eu treino em posição alongada, eu melhoro a minha condição, tanto de tecido conjuntivo quanto de sarcômero ou de muscular. O que eu posso fazer então? Olha só, né, o nosso raciocínio a partir dos estudos. O que eu posso fazer então para indivíduos encurtados? E eu preciso colocar treino. A eletroestimulação ali teve ação dinâmica? Não, porque ele estava imobilizado. Logo, o treino isométrico pode me ajudar a melhorar essa condição? Sim. Eu extrapolei um pouquinho só para a prática. Chega no final do arco articular daquele indivíduo e fala, faz força. O final do arco articular dele, às vezes, é aqui, ó. Deixa eu fazer força, isométrico. Estimula ele a alongar. O que vai acontecer? Olha só agora, hein? O que vai acontecer se ele estiver bem estabilizado e ele produziu muita força aqui com uma carga na mão e a hora que ele relaxa, qual que é a tendência do grupo muscular aqui fazer? Não é relaxar? É. Aí você fala assim, mas professor, isso aí está me parecendo um método de facilitação neuromuscular proprioceptiva. Veja só, eu estou fazendo um método de ganho de amplitude de movimento de forma ativa, passiva, combinado, que é um método de facilitação neuromuscular proprioceptiva, com sobrecarga externa. Mas então eu vou colocar uma tonelada? Não. Mas o simples fato de você conseguir fazer essa ativação e deixar o peso levar o músculo para baixo, você aplicou uma técnica de FNP. Olha só que legal. Teu cliente nem sabe, mas você está ganhando mobilidade e flexibilidade com ele. E ele acha que está treinando força. Vou ficar grandão, forte. Não é que a gente tem que enganar o cliente. Mas, de novo, aonde eu quero chegar? Eu preciso entender onde eu quero chegar. É importante identificar isso da posição de encurtamento e alongamento do teu cliente, por quê? Porque se eu conseguir identificar, eu vou saber o que eu posso fazer, ou como eu vou poder atuar para melhorar esse quadro e não piorar. Vou pegar um exemplo básico aqui, tá? Do bíceps de novo. Teu cliente chega lá para você, para conversar com você, e ele chega assim.
Estou exagerando só para a gente poder visualizar, né? Mas ele vai ter um grau de flexão um pouco maior, porque normalmente o bíceps tem um tônus um pouco maior, mas ele chega com um grau muito grande. E aí você começa a olhar o bíceps, que ele vem de regata, o ventre muscular dele já está menor, né? Opa, não precisei nem fazer teste, já deu para ver que está com encurtamento. Então você já sabe que ali é uma condição para você atuar de forma diferente. Os físios, né, eles falam assim, eu consigo saber o que você tem só pelo jeito que você anda. Para a gente chegar nesse nível de avaliação, tem que estar bem estudadinho. Mas a avaliação postural, ela serve para quê inicialmente? Para verificar se você está com algum encurtamento ou musculatura tônica, né, puxando você para alguma situação. Então, bíceps é uma situação. Se eu olho a pessoa de frente, tá? Você não pede para ela parar em posição anatômica para você quando vai conversar, né? Mas você consegue perceber se o braço aqui, se a fossa do cotovelo, está virada para dentro. Não consegue perceber? Isso não é fácil de ver? Ou quando a pessoa vira de costas para você, você consegue perceber que o cotovelo está apontado para fora. Não é uma rotação interna de ombro? Eu precisei fazer um teste para identificar isso? Não, só de olhar. E se essa pessoa for fazer uma elevação frontal, lateral, eu não estou aumentando a impactação? Sim. E se ela for fazer um desenvolvimento? Ela não vai conseguir empurrar reto com o cotovelo embaixo do punho, porque ela está em rotação interna. Aí você quer que ela ajeite isso, mas não vai, ela vai empurrar aqui. Ó. Quero que vocês raciocinem sobre. Aí você vai falar assim, quem faz rotação interna de húmero ou de ombro? Aí você vai começar a pensar quem são os músculos que estão de origem de caixa torácica e estão inseridos no húmero. Peitoral e dorsal. Tem mais alguns aí no meio do caminho, tá? Mas principalmente, subescapular vai junto, tá? Mas eles são tendão espiral. Então, quer dizer que eu vou ter um comportamento diferente com o braço em cima e um comportamento diferente com o braço embaixo. Mas eu já tenho ideia de que peitoral e dorsal devem estar encurtados. Não precisei nem avaliar muita coisa, tá? Então, por isso que é importante a gente entender dessa situação para eu começar a escolher os exercícios de flexibilidade e mobilidade. Então, o que a gente encontra, né? Que um músculo retraído apresenta características básicas. Diminuição do sarcômero em série, aumenta a densidade, assim que possível entender por que os músculos estão encurtados e têm menos elasticidade, a gente já começou a fazer raciocínio sobre. Também permite comprovar que o que ocorre na regulação dos sarcômeros em série não é a imobilização em si, mas sim a posição também do músculo.